Se inscreve aqui no canal para você acompanhar vídeos de cunho conservador, opiniões conservadoras, tá? E deixe seu like se você curtiu o vídeo, ok? Para apoiar. Vamos falar de eleições americanas, eleições presidenciais americanas, porque sim, vão acontecer nesse ano. A corrida presidencial nos Estados Unidos já começou. As eleições, a votação, ela vai acontecer no dia 5 de novembro deste ano, de 2024. E por que é tão importante falar nos Estados Unidos, né? Porque tem relação direta com a economia brasileira. O dólar, por exemplo, e até mesmo produtos eletrônicos, como por exemplo placa de vídeo, processador e outros produtos que vêm de fora para o Brasil, têm relação direta com a economia americana. Então, assim, a gente sabe que atualmente o dólar está um pouco abaixo, não pelas políticas do Lula, mas pelos juros baixos dos Estados Unidos. E isso faz com que os investidores de lá tendem a investir em outros países onde os juros estão um pouco mais altos. Como é no caso aqui do Brasil, a taxa Selic ela ainda está num patamar bem alto, né? Então, assim, vamos falar quem são os principais presidenciáveis, né? Obviamente o Donald Trump, a gente tem aqui a Haley e o DeSantis. O DeSantis é o atual governador da Flórida, né? E o Donald Trump, obviamente, ele está na frente, porque ele tem mais visibilidade, é um cara bem mais preparado, no sentido de que ele já foi presidente, né? Obviamente o Donald Trump está passando por algumas dificuldades lá nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente pode perceber aqui que nos estados do Colorado e do Maine tornou ele como inelegível. Lá nos Estados Unidos, a política de ineligibilidade, né, de algum candidato é um pouco menos, como posso dizer, rigorosa como aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, uma vez inelegível, você não pode se candidatar de jeito nenhum. Como é o caso, né, do TSE, que fez com o Bolsonaro, né, de forma injusta, porque encontro com embaixadores vai realmente influenciar uma eleição presidencial? Eu acho que não. Mas se você roubar o Estado brasileiro e você ser condenado por mais de 10 juízes e ser preso, eu acho que isso é um motivo razoável para você não se candidatar. É óbvio que eu tô falando do Lula, mas mesmo assim o STF tirou o Lula da cadeia para se candidatar. Mas é o mesmo STF que tornou, dentro do colégio do TSE, o Bolsonaro inelegível, né? Enfim, o Brasil, uma piada. Mas lá nos Estados Unidos, embora no Colorado e no Maine, né, que são os dois estados que tornaram o Donald Trump inelegível, o Donald Trump ele pode recorrer isso no Supremo lá dos Estados Unidos. O Supremo dos Estados Unidos é composto por 9 ministros, 9 juízes, né? E os 5 ministros, pelo menos lá, 5 lá, são conservadores. E ainda que eles não fossem conservadores, lá nos Estados Unidos eles tendem a ser um pouco menos, na verdade, um pouco menos político do que aqui no Brasil. Na verdade, aqui no Brasil é uma piada, né? Não existe Suprema Corte que não seja política aqui. Infelizmente, a gente está vendo aqui todo santo dia o STF tomando decisões políticas e menos jurídicas. Mas enfim. Provavelmente o Donald Trump vai ganhar essa causa lá na Suprema Corte dos Estados Unidos e vai se candidatar normalmente. Bem, a questão é que muito provavelmente o candidato dos republicanos será o Donald Trump. O candidato da direita nos Estados Unidos será o Donald Trump. Como que isso vai impactar, por exemplo, na questão geopolítica? Bem, o Donald Trump, na questão da guerra da Ucrânia, isso pode impactar de forma direta, porque o Biden atualmente ele está segurando muitas coisas, muitas políticas bélicas, né, geopolíticas que poderiam ajudar a Ucrânia para beneficiar ele politicamente. Porque, obviamente, a maior parte dos democratas e a maior parte dos republicanos são favoráveis a ajudar a Ucrânia na guerra da Ucrânia, com envio de armamentos e também financiamento, né, para comprar armas. Mas também o Donald Trump ele já, enfim, deixou algumas declarações de que não é muito favorável a esse tipo de apoio. Eu discordo totalmente do Donald Trump nesse sentido, mas é o que tem, né, basicamente. E isso, finalizando o vídeo, né, para não deixar muito longo, a gente precisa também verificar que na Argentina o Milei venceu a campanha presidencial, né, e muito provavelmente o Donald Trump é muito provável que o Donald Trump, se ele conseguir os 270 delegados, né, que é basicamente o critério para um candidato à presidência da República vencer, né, a corrida presidencial, se o Donald Trump vencer nos Estados Unidos, isso é uma espécie de prelúdio positivo para o Brasil. Porque, para quem lembra, sei lá, alguns anos atrás, na Argentina, em 2000 eu acho que é 2016, né, se eu não me engano. 2015, acho que é 2015. 2015, quem venceu a eleição presidenciável, eu posso estar errado na data, mas enfim, foi o Macri, né? É um candidato de centro-direita, bem fraco, na verdade, porque ele não tomou conta das políticas realmente radicais que eram necessárias para fazer, de fato, a economia e a política da Argentina voltarem ao normal. Voltarem ao normal no sentido positivo, né? E também temos a questão da eleição de 2016, que foi a eleição americana que o Donald Trump venceu sobre a Hillary Clinton, né? Que embora a Hillary Clinton tenha ganhado mais votos por habitante,
o Donald Trump ganhou pelo número de delegados, né? Que lá nos Estados Unidos a dinâmica de votação é um pouco diferente do Brasil. E depois disso veio o Bolsonaro no Brasil em 2018 e também venceu a eleição presidencial, né, em 2018. Então, assim, esse tipo de corrida, né, esse tipo de prelúdio que a gente está vendo nos últimos anos, mostra que a direita está sim ressurgindo no mundo inteiro, tá? E isso mostra que a população, de fato, ela está migrando rumo à liberdade. O que é a liberdade? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de você ir e vir, que foi, por exemplo, totalmente cortada durante, por exemplo, a época da pandemia. Então, enfim, são muitas coisas que as pessoas estão demonstrando ao longo das políticas, né, ao longo das corridas presidenciais, ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, na verdade. O Donald Trump está passando por uns processos judiciais um pouco pesados, né, nos Estados Unidos, mas a gente acredita que claramente ele pode vencer sim o Biden nessa corrida presidencial, nessa eleição americana, né? Muito obrigado por assistir até aqui, acompanhe nossos vídeos, tá? Se inscreva aqui no canal e deixe o like se você curtiu, ok? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.